Hoje nós vamos falar sobre os patriarcas. Quem são os patriarcas mesmo, hein, Igreja de Jesus? Quem falou Paulo? Alguém falou Paulo? Pedro? Judas? Nós temos 3 patriarcas. Pai, filho e avô. Ou melhor, avô, filho e neto. Abraão, Isaque e Jacó. Tem algumas coisas muito interessantes que a gente vai falar aqui, ensinos para a nossa vida, para o nosso dia a dia, e que nos ajudam a entender um pouco o que Deus quer. É importante que você entenda que para Deus cumprir o seu objetivo, o seu propósito, em alguns momentos Deus não vai se ater a tradições humanas, a culturas dos homens. Deus não pode ser limitado a isso. Deus não pode se limitar a esta situação. Então a gente vai ver daqui a pouco, e um exemplo dos patriarcas é bem interessante em relação a isso. Nós não vamos ler os textos agora, porque cada texto faz referência a um patriarca. Então a gente, no momento oportuno, nós vamos ler o texto. Mas você já deixa sua Bíblia aberta aí nesses textos de Gênesis 12, de 1 a 9. Mas antes de qualquer maneira, antes de qualquer coisa, nós vamos estar orando ao Senhor, agradecendo por esta oportunidade. Vamos orar? Querido Deus, Pai, nós te agradecemos pela Tua presença conosco neste lugar, por que já vivenciamos aqui na Tua casa nesta manhã. E te pedimos, ó Deus, a Tua graça para que vidas sejam alcançadas, pessoas sejam restauradas, que o ensino que será ministrado alcance corações, Pai. Nos ajude, nos abençoe, se faça presente entre nós, ministre o nosso coração, é a nossa petição e o fazemos em nome de Jesus. Então, o plano de Deus, ao criar o homem, semana passada falamos sobre Adão e Eva, criar o homem, estabelecer uma comunhão com ele, estabelecer um relacionamento com ele, é quebrado. O homem quebra essa aliança, quebrou no jardim, aí Deus fez de novo através dos homens, eles quebraram de novo, tanto que teve dilúvio, e agora Deus quer estabelecer uma nova aliança com o seu povo, com o homem, e aí ele escolhe Abraão para ser o início dessa história. Então, Abraão, Isaque e Jacó são os 3 patriarcas do Pentateuco, do Antigo Testamento, homens de fé que começaram, e da vida deles iniciou todo o projeto do povo de Deus, o povo de Israel, as 12 tribos, tudo isso começa em Abraão. É importante você entender que nem sempre tem gente que acha assim, mas Deus vai me usar, eu bebi, eu fumava, eu passava a noite na farra. Deus pode me usar, querido. Abraão saiu não da farra, não da bebida, não do cigarro, mas Deus tira Abraão do meio dos pagãos e traz ele para ser no início de uma grande nação. Deus não está muito, ou melhor, não está muito não, Deus não está preocupado com o teu passado. Deus está preocupado com o teu presente, com aquilo que você vai fazer com ele para o futuro. Aquilo que do passado aconteceu, você talvez esteja sofrendo as consequências, né, do erro, mas Deus não está preocupado com aquilo que já passou. Deus está preocupado com hoje e o que você vai fazer daqui para frente. Aliás, Ele não quer que você se preocupe com daqui para frente. Ele quer que você faça o hoje. Então Deus faz isso com Abraão. Tira ele do meio
dos pagãos, lá de Ur dos Caldeus. O pai dele não era nenhum santo, eles serviam a deuses estranhos naquela terra. Por isso que quando Deus chama Abraão, o que ele fala? Sai desta terra. Sai da tua parentela, ou seja, sai da tua casa, sai da tua família, sai daí. Aí não vai te levar ao destino que eu quero que você tenha. Tem alguns momentos na nossa vida, irmãos, que nós temos que tomar decisões drásticas e sair de determinados lugares para que a gente alcance a bênção do Senhor sobre nós. Em alguns momentos a retirada é necessária. Ai, pastor, estou passando um tempo longe da minha família, estou percebendo que está muito difícil, muita briga, muita confusão. Eles não querem Jesus, já falei, já mostrei, eles têm visto minha vida, mas eles não querem Jesus. O que eu faço? Você fez bem, depois você volta ao convívio da sua família. Nesse momento é importante, tanto que Abraão volta ao convívio da família depois quando vai cuidar de Ló, seu sobrinho. Mas nesse momento, para que cumprisse o propósito, Deus fala, meu filho, sai daí. Senhor, para onde? Para uma terra que eu vou te mostrar. Não fique preocupado. Não fique preocupado para onde você vai. Se preocupe em cumprir a ordem e a orientação que eu estou te dando. Então, às vezes, a gente está preocupado, Senhor, onde o Senhor vai nos levar? Senhor, onde eu vou? Para onde eu vou? Não está preocupado com isso. Ele quer que você vá. Ele quer, em outras palavras, ele quer que você obedeça. O grande problema, inclusive depois a gente reclama dos nossos filhos, mas nós fazemos a mesma coisa com Deus. Quando a gente fala para o nosso filho fazer alguma coisa, ele reclama, ele questiona, ele fala, ele discute. Né? Ele pode ter 7, 8, 9, até os adultos, que estão debaixo da sua autoridade. Mas nós fazemos exatamente igual com Deus. Senhor, eu não quero. Senhor, eu não vou. Não vou, Senhor. Eu só vou fazer até aqui. A gente questiona, a gente murmura, a gente briga, a gente reclama. Nós fazemos igualzinho com Deus que os nossos filhos fazem conosco. Mas eu quero nesta manhã, através do ensino da palavra, mostrar para você, e aí o título é bem sugestivo, em ti serão benditas todas as famílias da terra, ou seja, Abrão sai de um sistema pequeno, de um universo pequeno, para ser o pai de uma grande multidão. Não sei se você leu a lição, mas o nome de Abrão significa pai exaltado. E aí Deus muda para Abraão, que significa pai de multidões. Mas qual é a ironia do destino aí? Qual é a ironia disso tudo? Alguém consegue entender? Alguém conseguiu pescar? Qual é a ironia do nome de Abrão ser pai exaltado? Cri, cri, cri. O nome de Abraão significa pai? Pai? Abraão tinha filhos? Como é que o cara tem um nome que significa pai exaltado sem não ter filhos? E agora chega aos 75 anos e Deus para na frente dele e fala assim, você vai ter um filho. Sua mulher tem quantos anos? 65. Já acabou o ciclo menstrual. Acabou, não dá mais para ter filho. Mas ela vai ter um filho. Ela vai ser mãe. Só que aí você conhece a história. Sara dá uma precipitada, achando que pode ajudar Deus. E acaba trazendo muito caos para a sua família. Eu já falei sobre isso aqui. A precipitação leva ao pecado. E foi o que aconteceu. Sara se precipitou, levou seu marido a pecar, a adulterar com Agar, nasce Ismael, ela rejeita Ismael, faz Abraão rejeitar Ismael, mas Deus não os abandonou. Ismael não era o filho da promessa, mas era o filho de Abraão. Tem essa questão. E aí disso nasce uma briga eterna, que até hoje os árabes brigam com o povo de Israel. E aí quando você vai ver lá na essência dos árabes, começa em Ismael.
Ah, por quê? Porque alguém se precipitou, alguém achou que poderia ajudar Deus. Querido, bote isso na tua cabeça, Deus não precisa da nossa ajuda. Ele só quer que você o obedeça. Se ela o obedecesse, não teríamos a guerra e não teria as guerras que tinham hoje. E que tinham na época de Abraão. O fato é que a gente se sente tão poderoso a ponto de achar que pode ajudar Deus nos seus propósitos. Ele só quer que você cumpra, obedeça, não queira ajudar no projeto, no processo, no propósito. Porque quando o homem bota a mão, dá errado. Quando o ser humano bota a mão no propósito de Deus, dá errado. Não diferente, Jeremias vai dizer, ai pastor, mas eu sinto aqui no meu coração fazer isso aqui, eu não sei se é da vontade de Deus, mas meu coração está falando. Deixa eu te contar, deixa eu dar uma notícia para você. Mas Jeremias diz que o coração é enganoso. E quando você vai ver o original do enganoso, significa que o coração é corrupto. Ou seja, nada que possamos fazer para ajudar Deus, que vem do coração. Se você está sentindo alguma coisa no teu coração a fazer, joga fora, porque não vai prestar. Quando eu falo de coração, irmãos, eu estou falando de emoção e razão. Tudo que você faz na emoção, dá errado. Às vezes a gente quer, como eu falei, a gente quer ajudar Deus. Aí a gente fica emocionado, a gente quer que as coisas andem rápido, a gente quer que as coisas fluam no nosso tempo. E aí quando a gente se mete no processo, a gente dá errado, dá tudo errado. Eu preciso entender que tudo tem um tempo determinado, que Deus no momento certo vai fazer as coisas acontecerem. Eu preciso ter paciência. Pastor, mas eu não tenho paciência, eu sou nervoso, eu sou agitado. Paciência é aprendizado. Ninguém nasce tendo paciência, você vai aprendendo a ter. Você aprende a ter. Eu não tenho paciência para esperar ninguém, até que um dia você fica 3 horas na fila para se consultar com alguém no médico. Aí você vai aprender. Até que um dia você compra um negócio na internet e era para chegar no dia 1º, e é dia 5, 6 ainda não chegou. Você reclama, mas a tua reclamação vai fazer o negócio chegar voando até aqui? Você vai ter que aguardar. Então você aprende a ter paciência. Alguns não têm paciência e aí se dão muito mal por causa disso. Porque quando chega nas coisas de Deus, onde Deus faz tudo no seu tempo, na hora dele, no kairós de Deus, ele não tem pressa, ele não tem paciência para esperar. O que ele faz? Se mete no processo. Se metendo no processo, acontece o que aconteceu aqui com Abraão e Sara. Havia uma promessa. Ah, mas estava demorando. Quem disse que era no tempo deles? Deus falou que a gente vai ter filho. Irmãos, ela riu. O texto bíblico diz que ela riu. Como assim? Deus te faz uma promessa, você ri de maneira cética, ou quase até debochada. Como assim? Como assim? Mas foi o que aconteceu. E a Bíblia diz, alguns historiadores dizem que ela riu 2 vezes. Ela riu quando o anjo anunciou que ela seria mãe, e ela riu no momento do parto, tanto que o nome Isaac significa riso, ou eu ri. Dá para você entender? As pessoas, elas não querem um processo, não têm paciência para o processo, certo? Mas aí Deus traz a promessa. O que ela faz? Ela ri. Mas não ri de alegria. É de deboche, é cético. Você está pensando que eu sou trouxa, sou idiota. Como é que vai falar um negócio desse para mim? Eu não acredito nisso. Milagre vai acontecer na tua vida, creia! Já perdi as esperanças já. Mais um para falar que milagre vai chegar. Estou aqui, ó. Anos e o milagre não chega. Anos e a porta não se abre. Anos e minha vida não muda. Tem alguma coisa errada contigo, querido. Não é com Deus, não. Não é com Deus. Por que tantos recebem tanto com pouquíssimo tempo que você até agora não recebeu? Será que você ainda não entendeu? Ou será que você ainda não percebeu que a tua falta de esperança atrasa o processo da bênção?
Será que a tua falta de fé, você não percebeu que a tua falta de fé, ela não deixa que você alcance aquilo que Deus quer alcançar, que você quer para a tua vida? Será que você não entendeu isso? Mas acima do riso cético, debochado de Sara, havia uma promessa. Havia uma promessa. Então vamos lá no texto da revista. Já comecei aí já falando, mas é sempre bom a gente ter a direção da revista para ver. Já tem revista aí? Já tem revista aí? Então vamos lá. Abraão, pai da fé. Gênesis 12, de 1 a 9, diz assim: O Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e engrandecerei seu nome, seja uma bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhes havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abraão levou consigo sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que havia adquirido e as pessoas que lhe foram acrescentadas em Harã. Partiu para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam esta terra. O Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: darei esta terra à sua descendência. Ali Abraão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Passando dali para os montes a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a oeste e Ai a leste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu dali, indo sempre na direção do Neguebe. Abraão tinha uma fé notável e foi um dos homens mais importantes da história. Primeiramente, seu nome era Abrão, que significava pai exaltado. Mais tarde, o Senhor alterou seu nome para Abraão, o qual significa pai de multidões. A promessa de Gênesis 3,15, segundo a qual afirmava: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, passou a ter relação direta com Abraão. Deus o separou do seu ambiente pagão e Ur dos caldeus e lhe fez promessas, tanto pessoais como também universais. As promessas eram estas: que lhe seria dada uma... Só para você estar prestando atenção. Que seria o pai de uma grande... Que nação é essa? Que por meio dessa nação todas as nações seriam abençoadas. Com efeito, o Redentor prometido em Gênesis 3,15 viria de uma nação descendente de Abraão. Assim Deus chamou um homem para começar o cumprimento de sua promessa, e por intermédio desse homem, Deus abençoou o mundo inteiro. O chamado de Abraão deveu-se totalmente à graça de Deus, onde as bênçãos da aliança emergiram totalmente da bondade do Senhor. Não resta dúvida, porém, que foi necessária muita fé por parte de Abraão para responder a estas promessas, uma vez que ele não tinha filhos, pois ele e sua esposa eram idosos. Abraão era um homem de tamanha persistência, percorreu uma jornada fiel. Por 25 anos ele se manteve alinhado com Deus, até que finalmente ele, aos 100 anos de idade, e sua esposa aos 90 anos de idade, tiveram um filho. Aprendemos por meio da vida de Abraão que desde que Deus sempre associa, preste atenção nessa frase, que ela pode mudar a tua vida, a tua história com Deus. Pega essa frase, grava, escreve, não sei, dá um jeito que você nunca mais, tira foto, não sei como é que você vai fazer. Faz alguma coisa para você gravar essa frase na tua vida. Aprendemos por meio da vida de Abraão que Deus sempre associa a bênção à obediência. Deus sempre associa a bênção à obediência. Sem obediência não há bênção. Na obediência tem bênção. Grave isso para a tua vida, bote isso aqui, né?
como dizem os moderninhos de hoje, né? Faz uma tatuagem. Não, faz não. Faz não. Mas a bênção de Deus está intimamente ligada, totalmente ligada à obediência. Pastor, mas eu tenho conquistado muito. Sim, a conquista faz parte do ser humano. Deus deu talento e inteligência para todos. Mas as bênçãos espirituais, que são infinitamente maiores e melhores do que as materiais, elas são frutos de obediência. Obediência. Você quer ver a salvação da sua família? Obedeça. Você quer prosperidade no seu casamento? Obedeça. Você quer prosperidade na sua família, nos seus relacionamentos? Obedeça. Você quer ter prosperidade no seu ministério? Obedeça. Você quer ter prosperidade no seu trabalho? Obedeça. Você quer viver uma vida tranquila? Não tranquila sem problemas, mas tranquila por fato de você confiar em Deus. Obedeça. Crente desobediente, Deus rechaça. Crente desobediente vive a revelia da vontade de Deus. Eu já falei isso aqui, até um estudo desse há um tempo atrás. Que desobediência é coisa de rebelde. E a Bíblia diz, e a Bíblia fala que rebeldia é pecado e feitiçaria. Então, se eu quero a bênção de Deus para a minha vida, mesmo que seja difícil, mesmo que seja complicado, mesmo que seja traga transtorno, o que Deus quer que eu faça? Eu vou fazer. O que Deus quer? O que Deus quis de Abraão? Abraão, olha só, você está aqui no meio da sua família. Você pega as suas coisas, pega a sua mulher, pega o seu sobrinho, pega as suas riquezas, pega os seus empregados, sai daí agora. Não, mas não interessa para onde eu vou te mandar. O que interessa é que eu quero que você vá. Porque de ti eu vou fazer uma grande nação. De você, querido, que está aqui, Deus pode fazer uma grande nação. Mas talvez você ainda não é uma grande nação a partir do teu lar, porque Deus tem falado para você fazer coisas que você não tem feito. Deus quer ter relacionamento conosco através de oração. E a gente rejeita, a gente bloqueia, a gente silencia Deus nas nossas vidas, no nosso dia a dia. As nossas Bíblias estão cada vez mais fechadas. Graças a Deus agora está tendo um movimento a partir da internet de gente falando contra os cultos de revelação, onde as pessoas enchem as congregações, não importa o dia, não importa a hora, por causa da tal bendita revelação, do tal bendito profeta que vai lá fazer uma série de revelações. E se você analisar as revelações, o nível sempre a causa sempre é algum tipo de feitiçaria feito contra você. Olha, Deus me mostrou que alguém fez um trabalho contra a tua vida. Aí você, aleluia, meu Deus, eu sabia. Não havia nada, trouxa, está te enganando. Há uma busca incessante por revelações da palavra. Querido, revelações proféticas. Não adianta a revelação profética se tua Bíblia anda fechada. Não adianta a revelação profética se Deus fala, faz isso, e você não faz. Difícil, irmão, não tem como. E aí eu como pastor, fico assim, Jesus do céu, me ajuda. Porque a gente vai ter que falar de novo desse assunto. Mas por outro lado, foi assim, o povo não aprendeu. O povo ainda não obedece. O povo ainda não se tocou que a obediência está completamente ligada à bênção. Sem obediência, sem bênção. Eu falei agora há pouco aqui, no momento de oração, que toda promessa tem uma premissa. Toda promessa tem uma condição. A promessa da provisão antes da promessa da provisão, tem a premissa de você contribuir a abençoar o reino. Aí Deus vem com sua misericórdia, graça, poder e te abençoa e te provê. A mesma coisa é a bênção do Senhor. A promessa da bênção, ela está totalmente ligada à premissa da obediência. Por isso que Abraão foi um pai na fé. Ele obedeceu. Pois não.
A diferença de atitude. E aí você entende, Abraão, no meio de um grupo pagão, mas Deus sabia que Abraão era um homem fiel. É importantíssimo a sua fala, porque quando Deus disse para Sara, você vai ter um filho, ela ri. Quando Deus fala assim, Abraão, você vai ser pai de multidões, ele faz um altar. A nossa atitude em relação àquilo que Deus nos fala é fundamental para a nossa fé, é fundamental para a nossa caminhada. Tem gente, fazendo uma analogia para os nossos dias, tem gente que quando Deus fala, ele ri debochado. Tem gente que quando Deus fala, ergue um altar. Essa é a diferença. Oi? O anjo foi lá buscar ele. Ó. O anjo foi lá, falou, você está fazendo o que aí? Ele começou a chorar lá, fazer as lamentações de Ismael. No primeiro momento, não. Sim, mas no primeiro momento deixa muito claro que o riso não é de alegria. É o riso de assim, incredulidade. No primeiro momento, não. No segundo, talvez sim. No primeiro momento, não. Assim, a gente não pode dizer com 100% de certeza, porque a gente não estava lá. A gente não viu Sara rindo na hora. Mas pelo texto original, a gente percebe que Sara estava escondida, tanto que o anjo pergunta, por que você está rindo? Aí depois ela, não ri não. Não, meu senhor. Eu sim, o anjo viu. Verdade. Mas ela tinha a aparição de Deus. A aparição de Deus, a tal que a gente chama de teofania, é a aparição de Deus ali falando com ela, o anjo. Vai lá, meu filho. Olha aí, vem cá, vou te mostrar. Sai da tenda. Olha pro céu. Tá vendo as estrelas? Essa é a atitude. Irmãos, e aí é importante, o André pediu a palavra, deixa o André falar. É importante você entender que Deus é soberano, Deus é poderoso, a vontade dele é absoluta, mas você precisa colaborar. José podia ter se revoltado. Falei, eu vou cuidar desse povo, vou matar todo mundo, estou cheio de dinheiro. Irmãos, o Egito, na época de José, foi uma nação mais rica de todos do mundo na época. Alguns historiadores dizem que gente do mundo todo ia ao Egito comprar comida porque não tinha. Tamanha a prosperidade e a bênção do Senhor, e a Bíblia diz que quem estava com José não era Faraó, era Deus. Então ele se torna, porque Deus estava com ele. Mas ele podia ter jogado tudo para o alto, chutado o balde, falou assim, esses irmãos, esses miseráveis, que mentiram, falaram que eu morri, me venderam. Passei por um monte de sufoco, fiquei 13 anos preso por causa desses malditos, vão morrer tudo de fome. Mas foi isso que ele fez? Eu entendi de Deus que era para eu ter vindo à frente de vocês, para que vocês vivessem. Aí você está dizendo que, apesar de ter mais referências, sim. Sim.
Lá era sozinho, né? O que a gente conclui? As facilidades nos prejudicam. As facilidades nos prejudicam. Hoje nós temos irmãos, temos internet, temos Bíblia no celular, a gente tem culto, a gente tem uma igreja em cada... Antigamente era uma igreja em cada esquina, hoje é uma igreja uma ao lado da outra. Sim. Eu estou me lembrando aqui, eu vou deixar a Marlene pedir a palavra, vou deixar ela falar. Eu estou me lembrando que essa semana a esposa do pastor André Valadão, ela fez, na minha opinião, ela fez uma polêmica por ser uma mulher conhecida, por ser a esposa de quem é, de um pastor, milhões de seguidores conhecidos em todo mundo, né, já que agora também é pastor lá nos Estados Unidos. Ela fez um vídeo falando sobre as irmãs que vão para a igreja com barriga de fora. Irmãos, por mais que a gente saiba que isso realmente é pertinente, mas completamente desnecessário no sentido de você ir para a internet e fazer um vídeo desse jeito. Tem a ver com a atitude das pessoas. Você está criando polêmica à toa. Você está entendendo mais ou menos o exemplo que o Walter está falando. A atitude do irmão, a atitude da irmã. Querido, não julgue. Não julgue a atitude de ninguém. Não julgue se a menina vai de barriga para de fora. Não julgue isso. Ore, ajude, discipule. Um conceito para você, eu aprendi isso e quero passar para os irmãos. Aquilo que te incomoda é o teu chamado. Se a roupa das meninas, minha irmã, te incomoda, esse é o teu chamado. Se o comportamento das jovens da igreja tem te feito se aborrecer, esse é o teu chamado. A escola, esses ensinos bíblicos são muito rasos. Deus te chamou então para você dar aula. Aquilo que te incomoda é o teu chamado. O meu chamado pastoral começa quando eu ouço, fico conversando com pastores, ouvindo histórias, eu falei, eu se eu fosse pastor, não faria dessa maneira. Então, dessa minha indignação, dessa minha dor, eu começo o meu chamado. O chamado nosso, o propósito, pastor, não sei para que Deus me chamou. Aquilo que te incomoda é... Agora, se você não se incomoda com nada, aí é outra história. Mas aquilo que te incomoda... Está vindo um monte de criança para a igreja. Não tem ninguém para ficar com as crianças. Aí você se incomoda, porque as crianças estão vindo, não tem ninguém. Deus te chamou para isso. Deus te chamou para isso. Pastor, não tem nenhum... Um exemplo, tá, irmão? Pelo amor de Deus. Não tem um diácono para arrumar a mesa da ceia, para cuidar não sei o quê, para cuidar da limpeza da igreja. Deus te chamou então para o diaconato. Aquilo que te incomoda é o teu chamado. Essa igreja não ora, pelo amor de Deus, olha o culto de oração, não tem ninguém orando. Teu ministério de intercessão está aí nas tuas mãos. É para você entender? Oi? Por exemplo, vou te dar o seu exemplo. O Samuel não pode ver nada fora do lugar que ele conserta aqui. Deus chamou ele para isso. Teve um dia que ele falou assim, a lâmpada. Tem um dia que eu estava em casa, ele, pastor, a telha está consertada. Ele não aguenta ver nada sem consertar aqui na igreja. Deus chamou ele para isso, irmão. Deus chamou ele para isso. Esses casais de namorado na igreja ficam se agarrando, ficam nessa esfregação. Na hora do culto, tudo aqui se esfregando. Deus te chamou para você ser um discipulador de casais de namorado. Assume, querido. Obedeça. Marlene ia falar?
Não é fácil. Não é fácil, mas é possível. Aí você citou um texto que é muito interessante. Lá no Salmo 46, verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É isso. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você precisa ter essa convicção. Por isso que é importante você crer na palavra. Eu falei aqui na quarta-feira, por isso que um dos princípios da fé cristã é a palavra. Porque quando você guarda a palavra, o pecado se afasta de você. Você está muito mais alinhado à vontade de Deus para a sua vida. Quanto menos Bíblia, mais alinhado à sua carne você está. E aí, no momento que você está doido para botar o pé na porta, resolver aquela situação, você faz, porque você não tem a palavra como o seu alimento. Mas quando você tem a palavra como que te discerne, que te abençoa, que te abre a visão, você não, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E entender, descansa no Senhor, espera nele. Deleita-te também no Senhor, e Ele considerará aquilo que deseja o teu coração. Salmo 37,4 é por aí. Mas para isso eu preciso ter Mas aí eu preciso ter uma caminhada de convivência com Deus, uma caminhada de convivência com a palavra. Eu preciso treinar o meu espírito para obedecer a Deus. É muito difícil, mas é possível. Irmãos, é difícil a ponto de Jesus chegar no Getsemane. Jesus falou assim, pai, estou aqui para morrer, pode me levar, que eu estou pronto para o abate. Foi isso que ele falou? Pai, passa de mim esse cálice. Dá para passar, dá para me tirar dessa? Mas seja feita a tua vontade. Ou seja, Jesus estava ali colocando diante do Pai a sua vontade de não querer fazer, humana. Mas ele também estava dizendo, mas o Senhor tem a preferência. O Senhor tem a prioridade. O que o Senhor quer que eu faça? É para passar pela cruz? Então eu vou passar. É muito difícil, irmão. A gente vai entrar em Isaac, mas olhe o quanto que Abraão passou com Isaac. Vai lá entregar seu filho. Como assim? Eu demoro 100 anos para ter meu filho. E agora que eu estou com 100 anos com meu filho, mais ou menos 10 anos de idade, então você bota aí, Abraão já estava com 110 anos, crendo na promessa. Aí ele recebe uma palavra de Deus, ó, você vai lá no Monte Moriá e vai entregar seu filho. Uma perguntinha maldosa do pastor nesta manhã. Se Deus pedisse seu filho, eu vou logo apelar logo, porque eu podia fazer. Se Deus pedisse teu carro, se Deus pedisse teu... Não, se Deus pedisse seu filho. E aí, Samuel, se Deus pedisse a Cíntia? Já respondendo? Você, olha só, você ainda está mais ou menos, porque o Walter eram 3. São 3. Margarida tem 4. Irmãos, olha só. Não vamos entrar nas consequências, não vamos entrar nos pormenores. A pergunta é simples. Olha só, vou repetir para os enrolões de plantão. Porque gosto de enrolar Deus. Não entro nessa questão, mas é alguém específico. Não entro nessa questão. A questão não é essa. A questão é exata. Todos são iguais diante de Deus. Gente, todo mundo é igual diante de Deus. Deus pedir teu filho. Deus tem uns especiais, né? Não vai me tirar dessa, né? Tá bem conveniente isso aí. A pergunta não leva em consideração os especiais. Até porque ela citou Jó não perdeu 1, Jó perdeu 10. Então tem esse detalhe. Então se Abraão era especial porque perdeu 1, Jó era suprassumo. Jó era quase anjo. Mas a pergunta é simples. A pergunta é simples.
se Deus pedisse seu filho? Essa é a pergunta. Eu já vi pastor que já orou. Tem uma mensagem do pastor Silvio Malafaia, que ele diz que o filho dele está dando muito trabalho mesmo. A mãe dele está ficando já perturbada das ideias com o problema que o filho está dando. Ele chamou o filho e falou assim, olha só, antes de você aparecer, tem minha esposa. Eu estou vendo que ela está ficando doente por sua causa. Eu vou sofrer, eu vou chorar. Irmãos, eu nunca mais esqueci essa mensagem. Essa mensagem, ó, tem mais de 15 anos. Nunca mais, depois que eu vi essa mensagem, nunca mais me esqueci. Ele falou assim, fico arrepiado, só de pensar. Minha esposa está ficando doente por sua causa. Eu vou sofrer, eu vou chorar, mas você sabe que Deus ouve as minhas orações. Se você não mudar, eu vou orar ao Senhor para Ele te levar. Você teria coragem de pedir isso a Deus? E aí, hoje, graças a Deus, hoje é o pastor Silas Malafaia Filho lá, pastor, enfim. Mas você teria coragem de fazer esse tipo de oração? Você teria coragem de pedir, você tem coragem, você está entendendo? Mano, não estou querendo botar vocês em xeque não, é só uma pergunta pertinente. Mas é óbvio, irmãos, é óbvio que Deus sabe até que ponto a gente vai. Deus sabe até o ponto que a gente vai, é óbvio. Mas, ainda é tempo de Deus pedir algumas coisas a nós. E é tempo de você ficar atento, porque Deus vai pedir. Talvez não Deus vai pedir teu filho, mas vai pedir teu talento, a tua vida. Irmão, lembre-se de Jeremias, Deus falou que Jeremias não ia se casar. Por quê? Que Jeremias era feio? Não. Porque Deus ia destruir todo aquele povo. E se Jeremias fosse casado, ele ia sofrer também, porque a mulher e os filhos iam passar pelo sufoco. Deus pediu a Oséias para que casasse com uma mulher prostituta. Mas não foi para humilhar Oséias, não. Foi só para Oséias perceber, sentir na carne o que Deus estava passando em relação ao povo de Israel. Então, irmãos, eu quero que você entenda que em alguns momentos da nossa vida, Deus nos pede coisas. Deus nos pede provas. E se você for alguém conectado a Deus, você vai fazer. Agora, se você for alguém que estiver mais olhando as suas coisas do que as coisas de Deus, muito provavelmente você vai negar. É você que vai tirar a vida do seu filho. Mataria acho pesado. Eu estou falando o seguinte, a gente está por isso que eu estou falando, nós estamos num nível, e me preocupa, por quê? Alguma mãe aqui, não falo nem a questão de Abraão, vou pegar mais leve. Alguma mãe faria o que Ana fez? Alguma mãe faria o que Ana fez? O que Ana fez? Depois de desmamar, entregar na igreja para ser cuidado? Tem muita mãe que não faria isso. Tem muita mãe que não traz o filho para a igreja. Você está entendendo? Então, assim, a gente está num nível muito abaixo. Eu até concordo, há pessoas de outro nível, Abraão, Moisés, Jó, são outros níveis. Mas a gente, no rasteiro ali, a gente também não está fazendo. Você está entendendo? No rasteiro a gente não está fazendo. Então é necessário a gente entender, aprender com esses homens, como a gente vai fazer, como a gente vai lidar. Porque os exemplos estão aí. Não estou pedindo para você sacrificar seu filho em nome de Deus, não. Deus não quer isso. Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. Sim. E Salomão entrou nessa roda, irmão. Inclusive o Deus Moloque. A adoração ao Deus Moloque se fazia com sacrifício de crianças.
Inclusive, há pastores teólogos contemporâneos, modernos, que dizem que o aborto é sacrifício a Moloque. É o sacrifício moderno a Moloque. Eu não duvido, irmãos. Eu não duvido. Não questiono. Sim, os pagãos sempre fizeram isso. Tinha um rei que fazia isso, né? Acho que Manassés fazia isso, se não me engano. Manassés fazia isso. Manassés foi o pior rei de Israel e que ficou mais tempo, 55 anos. Uma das ações de Manassés, depois ele se arrependeu no final da vida, mas o reino de Manassés foi caracterizado por extermínio de crianças. É tenso isso, irmãos. Satanás não gosta de crianças. Satanás odeia crianças. Porque Jesus disse que as crianças, os tais são o reino dos céus. Quando Deus olha para as crianças aqui, Deus percebe o reino dos céus, pela inocência, pela verdade, pela sinceridade, pela ingenuidade. Satanás não quer isso, Satanás quer destruir as crianças. Eu ainda vejo, só um parênteses aqui, eu ainda vejo ainda no século XXI, no ano de 2022, crente a favor de assassinato de crianças. Eu ainda vejo gente cristão, que se diz cristão e é a favor de aborto. Isso é pura falta de Bíblia. Pura falta de Bíblia. Mas enfim, isso é assunto para outro dia. O fato é que agora a gente chega em Isaac. Que após passar por esse momento de que o pai quase o sacrificou, agora ele vai continuar a sua trajetória. E a história de Isaac começa de maneira linda. Ou melhor, começa antes, mas a narrativa bíblica é linda por causa do casamento. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Uma família, para ela ser bem sucedida, não é só o casamento que tem que ser bem feito. A trajetória dela tem que ser bem feita também. A história de Isaac e Rebeca é linda como marido e mulher, mas como pai e mãe é um fracasso. É ruim. Tem gente que é doida para... Ai, Senhor, quando é que eu vou ter meu Isaac? Senhor, quando eu vou ter minha Rebeca? Cuidado, você pode ter um Esaú e um Jacó aí. O que você vai fazer? Então eles foram lindos no casamento dele, mas foram péssimos no relacionamento com os filhos. Péssimo. Preferência de filho, armações, mentiras. Vem aqui, ó, pai, põe a mão aqui, ó, sou eu, teu filho Esaú, aqui, ó, peludo. Mas a voz é de Jacó. Não, mas é porque eu fiquei resfriado, estou com pigarro aqui, eu sou Esaú. Esaú também não colaborou. Esaú abriu mão da bênção de Deus sobre a sua vida. Esaú também... Irmão, isso é muito importante. Por isso que eu falei no início. Deus não fica retido, limitado às tradições humanas. A tradição da época era o filho mais velho, primogênito, ter a bênção da primogenitura, desde que ele não rejeitasse. A partir do momento que Esaú rejeita, Deus mira os olhos para Jacó. Mira os olhos para Jacó. E Deus tanto abençoa Jacó que faz da descendência de Jacó os 12 líderes da tribo de Israel. Então você pode ser filho de crente, filho de pastor, filho de diácono, filho de quem quer que seja dentro da igreja. Você precisa construir a sua história em Cristo. Não, Deus não tem netos, Deus não tem sobrinhos, Deus não tem filhos bastardos. Ou você é filho, ou você não é. Deus não tem genros, noras e afins. Eu sou casado com crente, vou para o céu. Não vai. Você precisa entregar sua vida a Jesus. Meu pai é pastor, minha mãe é pastora, não interessa. Você precisa entregar sua vida a Jesus. Meu avô foi pastor, meu pai foi pastor, então eu estou indo para o céu. Não vai, querido. Não vai. Os filhos de Eli fizeram com que Eli perdesse a promessa da sacerdócio. Pense nisso. Você que é filho, que não honra o pai espiritualmente, você pode fazer com que a vida do seu pai e da sua mãe seja um inferno. Então tome tendência e caminhe com as suas próprias pernas no reino de Deus. Para de viver da fé do seu pai e da sua mãe. Viva a sua fé em Cristo Jesus. Isso precisa ser dito, irmão.
Tem gente que vai na aba da fé do pai e da mãe. Não, minha mãe é crente, minha mãe é diaconisa. Vai não, filho. Vai não. Hoje a gente vindo para cá, o carro deu uma pane lá, não quis ligar, a gente vem andando. Aí João vem andando sem nada na mão. A mãe dele com as 2 Bíblias. Cada um carrega as suas Bíblias. Carrega a sua Bíblia, tu não é crente? Tu não é da igreja? Carrega a sua Bíblia. Tem horário. Vamos orar antes de dormir. Já orou hoje? Já falou com Deus hoje? Já agradeceu? Tá, o que você está assistindo? Já viu isso? Vamos ler a história bíblica, vamos fazer nosso devocional. Você já fez isso? Está deixando o tempo levar? Ele não vai sozinho, vai se chegar ao evangelho não, você precisa de ajuda. O testemunho é fundamental, mas o ensino também, tem que ensinar. Amém? Alguém me chamou? Quem me chamou? Fala. Ih, meu Deus. Todo mundo faz isso. Todo mundo faz isso. Vamos lá. Vamos responder isso. Olha, vamos lá. Vamos lá. Calma, irmãos, calma, vamos lá. Irmãos, olha só. Eu preciso que antes de falar sobre isso, eu preciso que vocês entendam o contexto para que você possa entender. E aí depois que eu te der a resposta, você vai entender da forma que você quiser. Vou te dar um exemplo aqui, vou contar uma história para você. Vou usar o exemplo da Elisângela. Elisângela e Gilvan estão casados. Manu arruma um namorado, lá pelos anos 2050. Que Gilvan não vai deixar ela namorar agora. Lá pelos anos 2050, Manu arruma um namorado. Chega em casa, leva o namorado para a família, vai, pai, mãe, vou casar. Vai embora. Quem é que fica? Você está entendendo? Por que tem muitos casais que se separam depois que os filhos vão embora? Porque a prioridade sempre foram os filhos. Eles estavam juntos por causa dos filhos. E aí quando os filhos vão embora, o que acontece? Acaba o casamento. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Sabe qual é a forma mais eficiente de um filho respeitar um pai? É o pai amando a mãe do filho, que é a esposa dele. A forma mais eficiente de se conseguir um respeito dentro de casa, principalmente pela figura paterna que está em crise, né? Isso é notório. Tem igrejas aí que estão fazendo curso de homens. Você tem noção disso? E não sou contra não, irmão. Mas a forma mais eficiente de você conseguir o respeito do seu filho é amando a sua esposa ou amando o seu marido. Quando o filho percebe que os pais se amam, ele respeita a autoridade dos dois. Agora, se ele perceber que o pai ou a mãe ama mais ele do que um cônjuge, um abraço. Um abraço. Irmãos, isso é princípio bíblico. Uma hora os filhos vão embora. E aí? Na questão de cuidado, os filhos talvez precisem um pouco mais de cuidado do que o cônjuge. Comida, escola, a saúde, essas coisas.
Mas no dia a dia, a prioridade, não fique chateado comigo, irmão, isso é sério. A prioridade do marido deve ser a esposa, da esposa ao marido. Quando o filho percebe isso, está tudo em paz. Se ele perceber que o filho, que a mãe ama mais ele do que o pai, ele vai começar a fazer intriga para que quando ele começar a brigar com o pai, a mãe sempre vai dar razão para ele. E aí o caos está formado. Vice-versa também. Se ele perceber que o pai gosta mais dele do que da mãe, ele vai começar a arrumar problema dentro de casa com a mãe, para que o pai fique a favor dele. Porque ele sabe que o pai briga, vai embora, sai de casa, agride a mulher por causa dele. Deu para entender? Irmãos, não tem. Fora disso é gambiarra, é conversa fiada. Eu não falaria dessa maneira, como o pastor Cláudio Duarte falou, mas ele tem autoridade. Né? Fala há muito tempo. Sim. Sim, até porque o contexto é importante para que a gente possa entender todo o processo. Mas, irmãos, isso é princípio bíblico. Se Isaac foi embora, quem é que ficou? Abraão e Sara. Sara morreu, aí Abraão arrumou outra mulher. Acabou. Agora, eu amo meu filho, faço tudo meu filho. Eu acabo meu casamento por causa do meu filho. Satanás, ó, bate palma para você. Agora ele vai usar teu filho para acabar teu casamento. Pode ter certeza disso. É rápido, eu preciso caminhar. Tem ceia hoje. Sim, fala. Tira um pouquinho para poder entender. É isso. É isso. Irmãos, é importante, só sobre esse assunto que foi levantado, é importante você entender o seguinte. O fato da criança precisar de mais cuidados não significa que o cônjuge não precise de cuidados. Então, por isso que em alguns momentos aquele Vale Night é importante. Porque você sai com a sua esposa para manutenção do casamento. Dá uma passeada com a esposa, sem o filho, sem a criança, para poder vocês dois também terem esse... Viu? Recebe aí, tá? Passear. Lá em casa é difícil que os dois dormem cedo. Mas, tipo assim, sair, passear... Irmãos, é saudável para o casamento. E para o filho também, porque o filho também vai falar assim, mãe, pai, chato. Ai, minha mãe e meu pai, chato. Lá em casa, chega no fim de semana, já não só quer por causa da avó. Então, assim, ele já entendeu que o ambiente em casa é meio tóxico, então ele vai por causa da avó. É uma beleza. Então, nesses momentos, é importante que o casal tenha a manutenção do casamento. Porque, irmão, vai chegar um tempo, por mais que a mãe dele, vou dar um exemplo lá de casa, por mais que a mãe dele ame de paixão, faça tudo por ele, mas vai chegar um tempo que ela não já está orando por isso há um tempo, mas vai chegar em casa com a menina do lado e fala assim, mãe, só nora. E aí a mãe vai falar o quê? Está repreendido? Não vai falar. Até quando vai falar isso? Ela pode até falar, mas aí tá bom, não presta, vou trazer outra. Ela também não presta. Mas qual é que presta? Quem presta é mamãe. Não é. Ele não vai casar com você. Ele vai casar com a mulher da idade dele. Vamos terminar com Jacó? Vamos terminar porque a gente tem ceia ainda, tem reunião todo dia cheio hoje. Jacó é o verdadeiro pai do povo escolhido, por lhe nasceram os 12 filhos, os quais se tornaram os ancestrais das 12 tribos de Israel, assim denominadas. Ele é o verdadeiro tipo da nação quanto ao caráter e experiência dela. Vemos em Jacó o poder da graça de Deus, pois seu nome significava um suplantador, um enganador. Às vezes, ao lermos a história de Jacó, temos os nossos sentimentos divididos. Por vezes, nos sentimos confortados, mas não poucas vezes podemos nos sentir confusos. Podemos olhar para muitas de suas decisões com desconfiança, surgindo então a pergunta: como Deus escolheria um homem com um caráter tão duvidoso como Jacó?
Ao mesmo tempo, podemos encontrar conforto ao aprendermos que o Deus que ofereceu sua graça a Jacó também oferece em direção a nós. Há um episódio que Jacó se viu lutando com Deus, quando resolveu transpor o Vale de Jaboque, ou Vale de Jaboque. A partir dessa experiência, a vida de Jacó foi marcada e transformada para sempre. Ele não somente teve seu nome mudado para Israel, mas seu caráter também foi mudado, pois de enganador passou a ser chamado de Israel, ou campeão com Deus. Que mudança! Por meio dessa luta sobrenatural, a qual Jacó travou com Deus, encontramos um tipo de esforço necessário que precisamos ter na vida cristã, principalmente em nossa vida de oração. Aprendemos também que, apesar de falhas e fraquezas em seu caráter e dos seus consequentes sofrimentos em virtude disso, Deus sempre amou a Jacó. E esse relato nos traz uma valiosa lição. Deus não ama as nossas falhas e pecados. Ele ama nós mesmos e oferece, pela sua graça, uma oportunidade de abandonarmos os erros do passado e sermos vitoriosos em sua companhia. Aleluia. Amém. Então, irmãos, a história de Jacó é uma história muito complicada. Ele tinha o nome de enganador. Irmão, só um minutinho para a gente concluir. Ele tinha o nome de enganador, mas agora ele é um campeão com Deus. Porque ele foi tirado de uma situação de engano, de trapaça, e agora ele é o líder do povo de Israel. É dele que saem os 11 homens que lideraria o povo de Israel, que começaria o povo de Israel a sua história. Irmãos, Deus não olha para suas falhas e fracassos. Deus olha para quem você é nele. Todos os homens da Bíblia que foram usados por Deus, obviamente sem contar, menos Jesus Cristo, todos esses homens da Bíblia, personagens normais da Bíblia, tinham defeitos, tinham problemas, tinham limitações. Mas a graça salvadora de Jesus alcançou a todos eles e fizeram com que eles se tornassem grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus. Vou falar uma coisa aqui que se tiver católico aqui não vai gostar, mas Maria tinha um monte de defeitos, mas foi usada para ser instrumento do nascimento do Filho de Deus. Isabel tinha um monte de defeitos, mas foi usada para trazer ao mundo João Batista, aquele que prepararia o caminho para o Messias. Não importa as suas falhas, não importa as suas limitações, não importa os seus defeitos, Deus te ama do jeitinho que você é e Ele quer usar você. É só você permitir, é só você deixar, é só você se colocar à sua disposição. Assim Deus usou Abraão, que mentiu para não morrer, que adulterou com Agar. Deus usou Isaac, que não teve coragem, a capacidade de discernir quem era o filho, e permitiu que Rebeca fizesse toda aquela trama. Deus usou Jacó, que lutou com o anjo, que teve um monte de mulher, teve 4 mulheres, que permitiu que seus filhos fizessem aquilo que fizeram, quando Diná foi estuprada. Né? Diná foi estuprada, eles foram lá, não, tá bom, vamos fazer esse acordo sim. Ele acreditou nos filhos dele, o filho dele foi destruir os filisteus todos. Então assim, ele é um homem ingênuo, que lutou com o anjo, um enganador, mas que Deus fez. Judá então nem se fala. De Judá veio o Filho de Deus. Judá, um enganador, quis passar a perna em Tamar. Deus, tem que nascer uma criança de vocês aí. A sequência precisa continuar. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé.